Olá, pessoal. Eu sou o Helder Chabudé, terapeuta, escritor desse livro aqui, ó, Reprogramando o Meu Eu. Estamos aqui no Café com Chabudé, sempre trazemos assuntos de extrema relevância, de extrema importância, e hoje será sensacional. Aqui a nossa missão é sempre inspirar, educar e transformar vidas. E hoje eu tô recebendo essa pessoa sensacional que eu conheci esses dias, conheci o filho dela também lá, e o marido dela, o pai do Samuel, um sábado fantástico que a gente passou junto. E a gente vai receber a Eliette, uma mãe atípica, muito especial e uma história linda para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Eliette. E ao seu lado, Vanusa Rocha, que foi a primeira profissional que tratou do Samuel, que trouxe um pouquinho da luz, né? E aí a luz foi expandindo, expandindo. E hoje virou um holofote com isso Verdade. aqui, né? Não é? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Primeiro, eu queria que você se apresentasse. Fala de você. Quem é Eliette? Então, Eliette, né? Sou mãe de Samuel. Ele tem 3 aninhos. Ele é autista nível 2 de suporte. Casada com Jefferson, um grande paizão. Um pai maravilhoso. E hoje eu vivo pro meu filho. Assim, em suma, eu parei parte da minha vida profissional, essas coisas, e eu me dedico a grande parte por ele, pela evolução dele. Você resumiu, né? Eliette é isso aí. No momento, mais ou menos isso. Prepara que a gente vai conversar muito. A gente vai esmiuçar Aí quem vai é realmente a aprofundando. Eliette, a vida da Eliette, o que ela fez, o que ela faz, o que ela pretende fazer. Vanusa, se apresenta pra gente e fala um pouco de como é que foi a sua experiência quando você conheceu a Eliette, a família, né? Não foi só a Eliette, o Jefferson e o Samuel. Vanusa Rocha, acho que a maioria me conhece aí pelos podcasts. Sou psicopedagoga e analista do comportamento. Bom, quando eu encontrei a Eliette, né, numa clínica, eu encontrei o Samuel, né, comecei a atender o Samuel. Uma família super unida, né? Ela e o esposo dela, muito atenciosos, muito engajados, né, nessa parte de terapia. E o Samuel, ele tinha, assim, uma dependência dos pais muito grande, né? Começava a atender, tinha que ter a mãe próxima, o pai tinha que estar dentro da clínica, não em na Verdade. sala de atendimento, mas aquela dependência, assim, absurda. E aí eu fui ganhando terreno, conquistando, porque ele é um menino, assim, maravilhoso, né? Lógico, a mãe ele dando suporte também, falando algumas coisas dele também para eu criar um arte com o Samuel. E aí, nesse território todo, ganhando a confiança do Samuel, eu comecei a atender o Samuel sozinha. Para mim foi assim, uma Uma maravilha. vitória. Foi uma vitória. A primeira vez que eu atendi o Samuel sozinha, 50 minutos, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu consegui. E toda hora eu falei, será que ele vai pedir para poder sair da sala? Vou te Ele vai interromper. chamar Quem a mãe? vibrou mais? Foi Eu. Que foi a primeira vez. Foi. E assim, Ele não foi. ficava O pai sem. estava junto? Nesse dia, sim, ele Sim. ficou uns 3 meses. Vou nós perguntar de ficamos. novo. Quem vibrou mais? Você Eu. ou Foi ela. Jefferson? Não, foi ela. Acho Foi que todo ela. mundo. Eu acho que foi porque assim, era algo que eu esperava muito, porque eu gosto assim do desafio mesmo, né? As pessoas que me conhecem, que trabalham comigo, sabem que eu gosto daquele paciente assim difícil, sabe? E Samuel era E o isso. Samuel era uma criança assim, e eu fui conquistando ele assim, olhando as preferências dele. E tudo bem que ele fez uma bagunça na sala no dia, né? Mas essa é a assim, ideia. 50 minutos eu fiquei com o Samuel e de boa, tipo assim, ele não chamou a mãe dele, ele não pediu para descer, ele não ficou inquieto, ele curtiu a sessão toda. Foi o primeiro passo da assim, Foi. primeira conquista. Primeira conquista. Foi o momento assim mais Foi. emocionante, um dos momentos mais emocionantes que você passou na clínica com ele. Sim, com Foi. certeza. Porque era muito difícil para ela, porque o Isso. esposo dela, tipo assim, tinha que estar ali, por mais que ela estava com ele na sala, o Samuel precisava ter noção que o pai estava presente. Então, Era como tipo se assim, nós fôssemos um suporte para ele. exatamente. Como se fosse um suporte. Exatamente. E o mais difícil também é porque o Samuel, ele tinha pânico de ambiente fechado. É. O Samuel, se ele ouvisse, por exemplo, o nome da palavra mercado, ele já dava crise. Então, assim, se ele imaginasse um ambiente fechado assim, por exemplo, ele entrava em pânico, em desespero.
Então, o DIR, Foi. ele veio no primeiro momento pra gente como uma luz também por isso, porque tinha as alternativas de você circular por outros Uhum. ambientes e continuar aplicando ali a terapia. Exatamente. Então, o que que acontece? Ele não ficava. Quando ele via que fechava a sala, ele queria sair. Então, o que que a gente fazia ali? Ah, e a gente estava sempre ali engajando, tentando uma nova interação para ver se ele ia prosseguindo. Por horas ele Sim, chegava no limite, sim. esgotava e ele queria sair. Aí eu chamava meu marido: amor, sobe. Então, assim, e para mim era desesperador, Era um porque processo, né? eu parei de trabalhar. Então, eu parei totalmente a minha vida profissional. E lá em casa, ele ficou como provedor. Mas a gente entendia que era um momento que a gente precisava lutar. Era ali ou nada. Sim. Então, assim, a primeira vez que ele ficou, não era Foi. só ele ter ficado, Ficado bem. ficado Ele bem. Tinha ficou uma. bem, ele ficou Isso. ótimo. Tipo assim, porque eu, às vezes ele falava, eu quero na minha mãe. Eu, ok. Na hora eu levava. Por quê? Eu não insistia, porque poderia gerar um bloqueio nele, eu iria quebrar a confiança Você dele estava ali para o também. contra, quebrar o bloqueio, Exatamente. né? Ele não poderia perder a confiança Perder em a mim. confiança. Isso Então, aí. toda hora que ele falava, mamãe, eu ficava com ele uns 15 minutos, ele chamava a mãe dele, eu descia. Aqui, sua mãe tá aqui, ó, tá aqui, subia. E nesse dia, ele ligou Aí pra mãe lembrou. dele. Ele não tava nem pra mãe dele, ele queria fazer as coisas comigo ali, engajado ali. Eu falei, meu Deus, vai dar o tempo e o Samuel nem perguntou pra mãe. Eu vou aproveitar o gancho aí que você falou. Não, mas no começo, então, eu quero saber como é que foi, como é que era a sua vida antes do Samuel. O que que E você fazia, o que que você trabalhava, como é que era a sua rotina? eu era extremamente ativa. Os meus pais tinham padaria, então desde 7 aninhos ali inserida na vida, né? Trabalhando, comércio, lanchonete, padaria. Depois fui feirante durante 3 anos e meio, uma fase que eu amo, foi muito gostosa. Então, assim, eu sempre estava em atividade. Fiz a faculdade, me formei em comércio exterior, fiz meu MBA. Então, assim, amava sempre estudar, estar ali interagindo. E antes da gravidez, eu era supervisora comercial em uma empresa de locação de veículos e terceirização de frotas. Então, assim, eu nunca tinha parado de trabalhar. Eu estava sempre ali em atividade, tinha muitos sonhos, perspectivas profissionais, inúmeras outras coisas, né? Tava... E aí, quando ele nasceu, aí já vieram os desafios. Por Primeiro, ser mãe. o primeiro, ser mãe, porque eu dizia com toda a convicção, eu nunca vou ser mãe, Já era um ponto que você tinha que quebrar que eu ali, né? tinha que quebrar. Superar. Tanto que quando eu falei, estou grávida, ninguém acreditou. O meu pai, eu chego a emocionar porque ele já descansa no Senhor, ele não está mais aqui. Ele passava a mão na minha barriga e falava: eu nunca sonhei isso, eu nunca imaginei. Você não dava o direito deles Eu não sonharem, dava nem o direito nem deles de você sonharem, sonhar. nem de eu sonhar, nem de eu mesma sonhar. Então, assim, eu chego a me arrepiar porque eu tinha essa convicção dentro de mim que eu nunca ia ser mãe. E eu também não podia gerar. Eu tinha uma dificuldade muito grande de gerar por conta de problemas de saúde. Então, também eu não tinha expectativas. E aí, casei em Chegou. dezembro, janeiro eu estava grávida. Meu Deus. Aí, Jefferson, ó. Obrigado, hein? Cara, trabalhar mesmo, profissional, hein? E como foi receber o diagnóstico do seu filho? No início, foi muito difícil, embora eu já desconfiasse que ele fosse autista. É o Desde instinto, né? A intuição, isso né? aí, desde o ventre, eu desconfiava que ele ia ter alguma coisa. Tanto que em todas as O que que ultrassons, te trouxe isso? eu sentia que ele ia nascer com algum problema. A princípio, eu pensava que ele ia nascer com síndrome de Down. Eu tenho um Uhum. primo que ele tem síndrome de Ah, eu Down. já tenho também. Então, assim, eu acho que aquilo ficou um pouco e eu pensava assim, eu sinto que ele vai nascer com algo. Então, talvez seja síndrome de Down. Eu me preparei para ele nascer com síndrome de Nossa. Down. Não. E nas ultrassons eu sempre perguntava, mas vocês têm certeza? Ele não tem nada, nenhuma má formação. Não, mãezinha, ele aparentemente perfeito. Quando ele nasceu, a primeira pergunta foi essa. Doutor, ele não tem nada? Não, mãe, a pediatra. Aparentemente, não. Só que aí, quando me entregaram ele, desde a primeira noite, Samuel nunca dormiu. E eu tive uma gestação maravilhosa, tranquila, sem intercorrência, Tempo perfeita. certo. 40,
40 semanas, fiz pilates a gestação toda. Então, assim, perfeito. E aí ele não dormia por nada. Você podia fazer o que quisesse, ele nunca dormia. Pediatra não descobria nada. Não, ninguém nunca descobria. E ele gritava tanto, tanto, que os vizinhos, né, chegavam, batiam na porta, campainha, mãezinha, posso tentar te ajudar? Pensando assim, mãe de primeira viagem, Nossa, né? empatia, que legal. Então, aí eu falava, tudo bem, me ajuda. E eu já não sabia mais o que fazer. Na época, a madrinha dele morava em Guarapari, ela saía de Guarapari, às vezes ela ia varar lá em casa. Nossa. Porque pelo áudio, eu colocava ela louca, eu falava, eu não sei mais o que fazer, ele não Bem, dorme. se ele não dormia, vocês também não. Como Isso é que aí. você repousa? Como é que o cérebro, Eu, como é que deleta o HD ali? aí que tá. Tem 2 meses que eu sei o que é dormir na minha vida. A virada da chave, né? 2 meses a virada da chave. Pera aí, não vamos chegar lá. Isso aí. Eu quero. Você tem 2 meses, ele tá com quantos anos? Ele fez 3 anos Então agora a em gente tem outubro. muita coisa a conversar de lá pra cá. Até chegar nesses 2 meses. Vou anotar aqui 2 meses. Como é que foi esse processo aí dele não dormir pra O chegar ao diagnóstico. diagnóstico? Então, esse foi um ponto de partida. Eu falei assim, ele tem algo, não tem como. Uma criança que não dorme, Sim. ela em casa, as luzes tinham que ser todas apagadas, a cortina do quarto dele é acústica, tudo modificado. Eu era aquela mãe que eu fazia assim, eu ia para a De internet, tudo. Né? pesquisava, procurava solução, colocava todo mundo doido. Se eu visse que aquilo era um possível ponto de ajuda para o meu filho, vamos, eu preciso. E não dava certo. Aí vinha aquela frustração. Aí eu falei, não. Aí eu recebi um tio meu na minha casa. E nisso, quando ele chegou com 2 crianças, o Samuel ficou tão desesperado, né, com aquelas pessoas Dobrou o ali, barulho, dobrou. dobrou tudo. As pernas dele tremiam e ele não conseguia ficar sobre os pés. E ele começou a vomitar. Aí eu falei, isso não é normal. Eu vou marcar um neuro. Aí eu falei, eu vou. Né? Ele não tinha nem um aninho. E ao todo nós passamos em 8 neuros. Meu Deus. 8 neuros. Porque eu era aquela mãe que eu queria saber. Porque tinha neuro que eu chegava e eles queriam me dar remédio. E eu não queria remédio para o meu filho. Você queria resposta, Eu né? queria resposta, eu queria entender o que aquela criança tinha. Porque, além de tudo, ele era uma criança que você colocava ali na cama, aquele primeiro soninho, ele ia. Depois disso, ele dormia no máximo 2 horas. Ele gritava até o dia amanhecer. Meu Deus. Então, meu esposo esperava dar 3, 4 horas da manhã para colocar ele no braço para ir para a rua, para ver o sol nascer, para ver se eu cochilava um pouco. Então, assim, era desesperador. Vocês buscaram se adaptar um ao outro, né? Isso Pra aí. um ajudar o outro. Então, assim, a gente queria saber o que ele tem. A gente precisa ajudar, porque se doía na gente, imagina Imagina nele. nele. Ele gritava demais. Tinha hora que eu falava assim: você vai estourar, filho, pelo amor Tinha de algum Deus. incômodo, né? Algum Algum incômodo. incômodo. E aí, nessa corrida de neuros, às vezes a gente chegava, queriam dar medicações, eu falava: eu não quero remédio, eu quero entender o que ele tem. Ah, aí até que a gente, né, nos indicaram um neuro muito bom. E aí ele falou: mãezinha, ele é autista. Para mim foi assim. Uma, Obrigado, Deus. Agora eu sei o que ele um tem. alívio. Mas, claro, cheguei em casa eu chorei. Normal. Normal, faz parte da vida, né? Você nem tinha chorado ainda, né? Eu nem sabia o que era isso, né? Assim, eu chorei porque eu pensei, e agora? Né? Eu tenho uma nova etapa. Nova eu vou, fase nova agora. fase. Tem Eu o vou fazer diagnóstico, por a ele? nova fase. Eu tinha 2 opções na minha vida. Ou eu ficava ali me vitimizando aquela situação, né? E se tornava uma vítima da sociedade. Ai, meu filhinho é autista, não sei o quê. Ou eu arregaçava as Como mangas. diz o Cortella, senta na calçada e chora, ou arregaça as Isso. mangas e. Ou arregaçava as mangas e ia lutar para transformar, né? Usar a dor e transformar um futuro melhor para ele. Foi o que a gente escolheu fazer. Chegou ao diagnóstico, como é que foi essa inclusão assim, da família? De receber, porque não é você que recebe o diagnóstico, é toda a família, todo o contexto, né? Toda a sociedade em volta ali. Isso. Parte aceitou bem, parte não. Nossa, que bom que uma parte foi bem, porque É, geralmente é não, né? É. O meu É esposo, negação. não, meu esposo, ele aceitou, ele abraçou na hora, ele no início até cogitou mudar de cidade. Tem uma cidade no Rio, Quissamã, que a gente ama muito, Uhum. e ela é muito acolhedora. Ele até pensou em largar tudo e ir para essa cidade, porque eles têm um trabalho muito lindo Sim. com os autistas. A gente pensou em zerar a vida,
vamos zerar, vamos começar lá por ele. E aí eu falei com ele, vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui. Se não Se der não der certo, certo, vamos embora. Aí na época eu até perguntei a minha prima, né, ela é a madrinha dele, ela mora nos Estados Unidos, eu falei, como é aí? Então assim, a gente no início estava tão disposto até mudar de cidade, de país, se preciso Uhum. fosse, para lutar por ele. O meu sogro também é um paizão maravilhoso. pro meu pai, é um pai que Deus me Ele é deu. mesmo. E ele também falou: tô aqui, nunca vai faltar nada pro teu filho, a gente vai lutar por ele. E Como é que é o nome do aí, seu sogro? Ognin, ai, meu velhinho, eu Maravilhoso. Dá uma amo olhadinha pra essa ele. câmera aqui, ó. Manda um beijo pra ele, faz um Obrigado por agradecimento aí, tudo, meu assim, de sogro. coração Maravilhoso. Senhor, Deus mesmo. levou meu pai, mas olha, deixou o senhor que é um paizão pra mim. Paizão Te mesmo. amo, Isso paizão. aí. Paizão. E aí minha mãe, a madrinha dele, algumas tias minhas. Então, assim, com apoio emocional, e a gente falou, vamos lutar. E foi o que fizemos, lutamos por ele, com todas as nossas forças. E lutamos Ok. até hoje, né? Com Me certeza. fala qual foi o maior desafio, assim, que você encontrou nessa fase. Chegou o diagnóstico, superou aquela fase da escuridão, né? Chegou a luz, diagnóstico. Isso aí. Qual foi o maior desafio daí em diante, assim, para você conseguir chegar numa estabilidade do desenvolvimento dele? Chegar na clínica, né? Sim, nós tivemos dois grandes. Assim, a gente teve. Eu, na minha parte, eu tive um desafio que foi abrir mão de uma carreira, né? Abrir mão do trabalho. Era uma empresa que eu amava, amava trabalhar ali, amava as pessoas. Eu sofri muito com a decisão de ter que abrir mão, mas eu não estava conseguindo ser nem a profissional que a empresa precisava E e nem a nem a mãe. mãe que ele precisava. E eu me recordo que em uma conversa assim com o meu diretor na época, ele falou assim: ah, Eliette, mas na vida a gente tem necessidades e prioridades. Eu nunca vou esquecer isso. Eu respondi para ele, eu falei: a Bíblia diz que os filhos são como flechas. A flecha, quanto mais próximo do peito você traz, mais longe ela vai. Então, o meu filho é a minha prioridade. Primeiro as primeiras coisas. Então, assim, embora eu estivesse tão convicta de que ele era a minha prioridade, eu trabalhava desde criancinha. Então, para mim era muito difícil. De repente, dentro de casa, virei dona de casa, coisa que eu nunca sonhei ser. Se alguém falasse que um dia eu ia ser mãe, eu ia chamar de doido. Dona de Dona de casa, casa? bateu Muito a mesmo, cabeça, né? virou maluco. Então, por aí, então, tipo assim, de repente eu me tornei aquilo que eu nunca imaginei. Os planos de Deus eram Os planos de outros, né? Deus são Incrível, né? outros. E aí, o outro grande desafio foi o sono. Porque pensa, você não é ficar 2 dias sem dormir. É quase 3 anos sem dormir. E nesse processo, o meu pai faleceu. E a minha mãe, no dia que o caixão do meu pai chegou na igreja, a minha mãe chegou na minha casa, um bebê gigante. Então, para pensar, você já não dorme, você perdeu o pai, que era o amor, meu pai era o amor da minha vida, entendeu? E aí, nesse dia, a minha mãe ela teve meningite bacteriana. Uhum. Então, ela virou um bebê gigante, na ocasião, na época. E aí a minha mãe chegou, meu esposo eu tava do lado do caixão do meu pai assim, e meu esposo falou: "Amor, sua mãe quer falar com você". Então, quando eu fui até o carro, ela falou para mim assim: "Eu posso ficar na sua casa?" Eu: "Pode, mãe. Eu vou cuidar da senhora". Até porque eu já havia prometido no leito de morte do meu pai que ele podia descansar, que eu ia cuidar dela se preciso fosse. Então eu também já Você liberou, tinha né? liberado ele para ir, porque ele Isso. estava lutando para não ir por conta disso. Eu peguei as mãozinhas dele assim, né, na UTI, eu falei com ele: vai em paz. Eu vou cuidar dela, eu prometo, porque ele era muito garrado nela, né? Então assim, e quando ela chegou, meu filho não dormia. Meu filho dava crise todas as noites. E ela chegou toda ferida. Então, assim, eu tinha que dar água na seringa, comida na boca, virar na cama, limpar as necessidades. E aí, naquele momento, desempregada, eu não estava trabalhando, só o meu esposo. Então, assim, o meu pai, ele havia deixado coisas para ela, mas naquele momento a gente não tinha tido como levantar para suprir o custo dela que tinha ali, né? Plano de saúde, medicações, enfim. Mas Deus ele foi muito misericordioso, muitas pessoas nos ajudaram com doações. Sou muito grata a cada um de vocês. Vocês fizeram muito por mim. Então, assim, na época a gente conseguiu trazer um rapaz para ficar uns 2 meses, porque ela tinha feridas gigantes. Tinha feridas Esses nela que eu caras, né? enfiava o dedo.
Não. Então, por mais que eu tivesse amor, eu não ia conseguir superar aquilo ali e cuidar dela. E aí ele ficou com a gente, ajudou. E aí foi nesse período que eu me rendi à medicação. Não Porque aguentou. eu não aguentei. O meu filho não dormia, aquela luta toda com Ninguém ela, dormia. ninguém dormia. E aí o meu esposo, mais uma vez, ele é um cara sensacional. Ele é um cara, assim, de princípios bem definidos, sabe? E aí, às vezes, ele via que eu tava ali naquela... que ela ficou, ele disse, rapaz, ele ficou 1 mês e meio lá em casa, né? Que com o dinheiro que as pessoas me doaram, eu consegui suprir esse período. Era o período mais crítico das feridas dela também, né? Então, assim, às vezes ele via que eu tava ali com o Samuel, ele pegava ela, dava banho, ele falava assim, ó, quero nem Hoje é saber, comigo. hein? Hoje é O que você comigo, tem, hein? minha mulher tem, não tô nem aí, brincava assim com ela, vamos pro banho. Botava na cadeira, ia brincando pra ela perder a vergonha. E aí a gente se dividia, ele ficava no chão, ela ficava na cama, ele ficava no chão cuidando dela, dormindo com ela, para pelo menos o período que o Samuel cochilasse, eu cochilar um pouquinho. Ele me ajudou muito, sabe? Então, assim, eu acho que se eu não tivesse ele na minha vida, primeiro Deus, depois ele, eu acho que eu também não tinha conseguido chegar até aqui. Tá sentada aqui agora falando. Olha o suporte aí. O suporte. Olha o suporte. Uhum. Sem ele Estrutura é tudo, né? estrutura é tudo. Familiar é essencial. É Não tem jeito. essencial. Você começou a falar, já falou o nome de Deus aí várias vezes. Eu queria que você falasse sobre fé. Ah, Fé, família, terapia. fé. Fé para Qual foi o mim. momento mais difícil para você, assim, na sua vida nesse processo? As enfermidades com Samuel. Samuel sempre adoeceu muito. Então, E onde é que a fé entra? aí que eu vou falar para você. Vou falar das duas últimas que foram mais De expressivas. 2 meses? Essa tem uns 6 meses, mais ou menos. São Uhum. recentes também. Uma há 6 meses e a outra há 2 meses. Então, Ok. na verdade, esse ano, Samuel ficou doente sequencialmente de fevereiro até setembro, mais ou menos. Muitas crises, né? Eu lembro que às vezes ela faltava, né? As Uhum. terapias, enviava às vezes vídeo, né? Dele tendo Vídeo. crises. Eu olhava e falei, meu Deus, coitado, entendeu? Como que consegue? Tipo assim, é muito difícil para ela. Ela queria levar a terapia, só que Você querendo naquele ajudar não tinha com como a atender. terapia e não Não, tinha como levar. não Não tinha como tinha. atender. Samuel sempre adoeceu demais. Adoecia, né? Ai, Vou usar é palavras isso. positivas. Adoecia demais. Então, nós ficamos lutando com ele com uma doença em cima da outra de setembro até... Perdão, de fevereiro até setembro, mais ou menos. E aí, uma delas, ele deu infecção de membrana de ouvido. Foi muito séria. E ele não conseguia evoluir. O organismo dele não absorvia as medicações, até que precisou internar. Mas eu não conseguia lidar com a situação de ficar com ele internado no hospital. Então, meu sogro, na época, conseguiu que a gente, né, comprasse a medicação e o Ministrasse em casa. ministrasse em casa, e aí a gente superou. E logo em seguida, ele teve pneumonia. Então, não teve jeito, né? A gente teve que passar um processo com ele. E eu me recordo que no 5º dia que ele estava na medicação, tadinho, ele já estava todo roxinho da ceftriaxona que ele teve que tomar, né, no bumbum. E aí os bracinhos dele estavam estourando muito. E ele mesmo começou a orar no hospital. Graças. Ele falava assim: Papai do céu, cura Buel, Papai do céu, me tira daqui. Ai, não aguento mais sofrer. E aquilo me doeu muito, porque eu falei assim: Deus, nem ele aguenta mais sofrer. Nem ele aguenta. Olha para ele, por favor, por favor. E eu me recordo que quando eles nos liberaram, ele chegou em casa, ele teve uma crise. Essa foi a questão da fé que eu fiz assim, mais expressiva na minha vida, Né? sabe? Você Foi o chegou no meu limite do limite. Foi o meu desespero. limite do desespero. E quando ele chegou em casa, ele ficou assim, desculpa falar, mas era igual um animal, andando igual um cachorro dentro de casa, procurando aonde bater a cabeça, para estourar a cabeça mesmo. E eu e o pai já tinha feito de tudo. Nas crises dele, a gente fazia de tudo. E eu lembro, era uma noite fria, fria, e da 11h30 da noite. Nada dele, da gente acalmar aquela criança. Acho que por tudo que ele sofreu ali no hospital. Aí eu virei pro meu esposo e falei para ele assim: me dá uma mantinha. Ele tinha uma mantinha que a Dinda dele deu ele. E eu falei: me leva no monte. O esposo olhou para mim: você tá doido? Tá frio. Ele teve pneumonia, né? Me leva no monte. E aí eu nunca tinha ido no monte na minha vida.
mas eu ouvia, né? Tantas pessoas contarem milagres, experiências. Eu falei, eu vou lá. E aí eu liguei para um amigo de fé, eu falei, você nos ajuda, nos acompanha? Porque o Samuel estava muito agitado, uma crise muito intensa. E aí quando eu cheguei, eu fiquei debaixo de uma árvore. E ali eu não orava, eu gritava para Deus. E eu fiz uma coisa aquela noite que eu não sei, assim, nem eu aguentava mais. Quantas vezes eu ia com ele para os hospitais, eu ligava para minhas tias, olha, eu tô indo de novo para o hospital, por favor, me ajuda em oração, né? Eu nunca quis ser mãe, mas Deus, não tira meu filho, me dá ele, deixa comigo. E eu sempre falava com ele, não desiste, eu tô aqui. Mas aquela noite eu entreguei ele para Deus. Eu não aguentava mais o sofrimento dele. Foram praticamente 7 meses lutando com ele com uma doença em cima da outra e uma pior do que a outra. E aí eu falei, Senhor, talvez o Senhor me deu ele só para eu aprender a ser mãe. Obrigado. Eu amei ser mãe. Mas às vezes é hora dele ir embora. Se for hora dele ir embora, eu libero ele aqui para o Senhor. Pode levar meu filho. Vai doer. Mas assim, o período que eu fiquei com ele já foi tudo para mim. Agora, se o Senhor estiver me ouvindo, eu nunca pedi a cura do autismo. Eu amo ele do jeitinho que ele é. Ele é tudo para mim. Mas tira essas crises do meu filho. Cura ele. E aí eu comecei a me abrir para Deus, conversar com Deus ali. E ele foi acalmando, acalmando. E eu fiquei um bom período lá. E quando chegou em casa, meu esposo levou ele para o banho. Ele tomou o banho. Obrigada. Ele tomou o banhozinho e dormiu no banheiro mesmo. E aí, dormiu no colo do pai, coisa que ele nunca fez. Sempre dormir foi uma luta. Um dos motivos de eu ter largado o emprego também foi a questão do sono dele, né? E aí, ele dormiu no banho. A gente ficou sem entender nada, que ele nunca fez isso. E ali eu fui pro meu cantinho, chorei aquela noite toda pedindo para Deus. E também, ao mesmo tempo, dele com medo dele não acordar, porque eu tinha entregado ele. Eu pensei, eu acho que ele vai. Mas ao mesmo tempo eu estava convicta daquilo. Eu falei, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. A luta do consciente e o inconsciente. E aí aquela semana foi a virada da chave. A gente estava com ele na pracinha, a gente sempre levou ele para socializar bastante. E eu vi ele numa situação que eu sabia que ele ia dar crise. Eu já sabia os gatilhos, né? E aí eu fui proteger. Meu filho, olha, vambora. Porque se você continuar aqui, assim, vai poder, né? Eu fui explicando ele olhou para mim e falou assim, mamãe, eu me emociono, porque foi muito forte. Ele falou para mim assim, você lembra do dia do monte? Nu. Aí eu olhei para ele e falei assim, lembro, filho, eu vi Jesus. E aí ele falou para mim assim, Jesus me curou, mãe, aquele dia. A Vanusa sabe, ele fala com muita perfeição. Fala. Perfeito. Aí eu olhei para ele assim, e ele repetiu de novo a frase. Jesus me curou. E naquele momento eu falei para ele assim, amém, filho. Eu recebo e eu tomo posse sobre sua vida em nome de Jesus. Pode brincar. Deixei. E aí ele não deu crise, nunca mais, até hoje. E ele não passava um dia sem dar crise. Ele era uma criança que não socializava. Não. Hoje eu passo aperto com ele na rua, porque ele virou igual um político. Sábado lá na clínica. Você viu? Sábado na clínica, assim, incrível. Como Ele mudou as pessoas, os médicos, quando né? ele retornou, porque ele ficou um período fora, né? Quando o Samuel retornou para a clínica, eu ainda peguei um pouquinho ele. Eu falei, não é o mesmo Samuel. Eu não estava reconhecendo o Samuel. Até a expressão Como você dele. falou hoje, quando eu cheguei aqui, você Isso tava, aí. que as pessoas sábado davam, é o Samuel? Sim. Não era o Samuel. Ninguém reconhece ele Tanto mais. que eu falei, Liette, o que aconteceu com o Samuel? Vanusa. E, tipo assim, por ele ter ficado um longo período fora, eu achei que teria que voltar do zero, né? Porque quando a criança falta, assim, as sessões, fica muito tempo, então a gente tem que fazer aquele trabalho todo Começar de tudo novo, de né? A novo. rotina toda. E quando ele voltou, eu falei, Samuel vem hoje, acho que a gente vai ter que começar do zero.
Não, Samuel chegou todo ali, eu falei: o que que aconteceu com ele?" Eu assustei, assim, né, mas super, assim, conversando, socializando, interagindo com todo mundo, calmo, tranquilo, né. Sim. Eu falei: aí eu Ele sempre fiquei foi muito assim, nervoso. muito, qualquer coisa, e aí ela foi contando pra mim, né, eu falei: "Gente, mas em pouco tempo", que eu pensei assim, ele estava fora, eu acho que ele regrediu, né, Sim. pensei, né. Não, Samuel chegou transformado, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Vanusa, você como profissional nesse segmento, o que que você me fala de ter uma família mega estruturada que acolheu o que Deus mandou para você, como você falou, Sim. e para uma família que infelizmente vira mãe solo, que não tem um suporte familiar e a falta da fé, porque a gente acabou de testemunhar, né, que a fé realmente moveu. Montanhas, né, não a montanha física, mas ali aquela As pessoas não dificuldade, né. entendem isso, né? Eu acho Não. que há uma diferença gigantesca, né, num paciente que tem uma família estruturada, a sua, por exemplo, né. Eu acredito, se não tivesse essa estrutura por trás, você realmente ia ter uma dificuldade, talvez você não iria ter esse Sim, resultado, com certeza não. Então, assim, uma família estruturado, a evolução do paciente é totalmente diferente daquele paciente que não tem o suporte devido, né, de familiares. Então, assim, uma coisa da coisa é totalmente diferente. E a questão de fé é lógico, né, tem pessoas que têm uma fé mais fundamentada, sim, outras não, isso aí eu acho que é de experiência de cada um. Experiência de cada um. Ela pegou a fé dela, teve essa experiência maravilhosa de cura. Algumas pessoas ainda vão falar: "Ai, gente, então eu vou pegar o meu filho, levar ele vai ser curado também". Não é, gente, ele não foi curado de autismo não, pelo amor sim. de Deus, não é Isso isso que ela está aí. falando não. Ela está falando de uma melhora do filho dela em relação às crises, ao bem-estar, ao sono, né? Sim. A convivência com o Samuel foi uma mudança de vida, né? Que ela teve experiência dela. Então, assim, que fique claro aqui, né? A Isso gente não aí. está trazendo aqui, foi Cada uma mãe no Helder lá falar que o autismo foi curado com fé. Não, não é isso que ótima nós estamos observação. falando, não. Não Pelo falou amor Sim. nada de disso. A Deus, gente está não foi isso. falando de Eu uma acho que base cada familiar e um. da fé. E a Exatamente, melhora cada de um tem sua vida. Uhum. experiência, É porque exatamente. se a gente sofre em ver aquela situação, você Sim, imagina é a ele. experiência de cada um, Com entendeu? certeza. Eu me pego muito numa, não sei se vocês já ouviram, tem um rapaz que ele é o Pedro do Borel, se eu não me engano, no Instagram, né? E ele fala uma história que mexe muito comigo e complementa isso que você está falando. Ele fala que uma certa vez ele estava chegando do trabalho dele, passou, pegou as malas e chegou em casa mais cedo. E ele conta a experiência que ele foi preparar o café para a família. E aí, quando a esposa dele acorda, eles veem que tem um pato ali no quintal. E ele fica surpreso, porque até então eles não tinham animais de estimação. Sim. E aí ele pergunta para ela que pato é aquele, pensando ser o filhinho que tivesse arrumado. E ela fala o seguinte: olha, na noite anterior, uma das orações do nosso filho foi que Deus mandasse para ele um pato, que ele tivesse um animalzinho de estimação e ele queria um pato. E aí, quando o menino, o filhinho dele acordou, ele leva ele até o quintal e quando ele vê o pato, ele acha que o pai que chegou de viagem surpreendeu e trouxe. E Uhum. aí a mãe vira para ele e fala o seguinte, o pai fala, né? Não, não foi eu, meu filho, que trouxe. Aí ele fica todo feliz, eufórico, ele fala: "Mamãe, mamãe, a nossa oração de ontem, eu pedi ao papai do céu um pato". E aí ele fala que naquele momento ele estava vivendo uma fase muito difícil como líder, como, né, na Aham. família, muitas dívidas, e ele fala que ele sentiu no coração dele o Senhor ministrar para ele da seguinte forma: eu sei exatamente os patos que você precisa. Você só Olha. precisa do coração do seu filho. Uma oração sincera. Não é placa de igreja, não é nada, é a fé, independente de qual seja ela ali. E aí ele fala que o filho dele vibrando naquela alegria, ele começou a chorar bastante. E aí ele menciona, né, que tinha um criador realmente lá no alto do morro que criava e tinha umas 500 casas até chegar dele. Uhum. Então, olha só, né? Enviado. Ele chegar até aquela casa. Mas por quê? O Senhor sabia que naquela noite teve uma oração sincera, que pediu, né? Um coração sincero que pediu aquilo. Então, é o que a gente sempre fala: cada um tem os patos na vida, Sim. né? Então, o que a gente precisa é só da fé.
É questão de fé. A fé. Então, tem num momento certo, a gente não pode desistir de ver aquela situação acomodar. Não, a gente tem que buscar os recursos da terra, os recursos físicos, mas a gente também tem que buscar, porque Deus é um pai. Ele quer o melhor pra gente. Entendeu? Ele quer o melhor pra O nós. que você Nossa, falaria para uma mãe que acabou de receber um diagnóstico e que está passando por algo parecido com o que você passou? Olha, o primeiro passo é ela aceitar. A partir do momento que a gente aceita, muda muita coisa. E outra coisa, não desistir nunca. Não desistir nunca, porque tem dia que parece que deu tudo errado. Porque nada do que você fez deu certo, zero aquele dia, no outro dia começa do zero e começa tudo de novo. A gente não pode desistir. É aceitar e ter persistência. Entendeu? Arregaçar as mangas mesmo, ir pra cima é uma e. roda gigante, né? É, Tem tem dia que você tá dias que. bem, igual eu É um sempre falava pra ela. eletroencefalograma, né? Fica Exatamente. sobe Tem dia que devagar. tá lá em cima, tem dia que tá lá embaixo, né? Então, E a vida é isso, né? adaptação. Nunca é do mesmo Sim. jeito. Como você Não. falou, a gente está falando que a sua fé curou algumas peculiaridades que você estava sofrendo muito. O autismo você já tinha aceitado. Sim, Até Então que as porque, né, pessoas eu entendam falo, que né, cada um tem o Eliette, seu difícil. sim. o autismo, ele não é uma doença. Ah, ele foi curado. Não, o autismo não é Não uma é doença, é uma uma condição. condição. Então, não tem esse negócio. Ah, ele foi curado. Não, primeiro que o autismo é uma condição. A fé dela, que ela teve uma fé, a fé dela muito grande, colocou ali diante de Deus, do que ela acredita, e ela viu o resultado dentro da casa dela com o filho dela. Então, lógico que a gente sabe que tem pessoas que não acreditam em Deus, acreditam nas coisas, então, assim, nós estamos contando aqui a experiência Não que tem ela problema. teve. Deus acredita neles. Exatamente, Sim, nós é estamos igual a contando a historinha do experiência Pablo. dela. É só a Exatamente. fé. É a sua Cada fé. um tem ali Cada os um seus tem a sua problemas. fé, A exatamente. gente só precisa de uma oração sincera e fazer a nossa parte. Também não adianta só a gente também ter fé e não Não exercer a fazer, né? nossa parte. Exatamente. Ah, eu tenho a fé, eu orei, vou ficar de braço cruzado, meu Não filho vou vai fazer a minha melhorar. parte. Não, tem terapia, tem muita coisa que a gente tem que fazer. Importância das Isso terapias, isso é aí. essencial. Não é só a fé, a Essencial. gente tem que fazer a fé e fazer a nossa parte também. Então, o que é o autismo, Vanusa? É uma condição, entendeu? Uma condição que a criança tem. Eu acho que precisa, fala-se muito, né? Ah, doença. Ah, porque não é, gente, é uma condição que a criança tem ali, precisa ser respeitada, tem as suas comorbidades também, né? Suas Ele características. exatamente, característica. Nenhum autista é igual ao É outro, um né? espectro. Falar, ah, o autista é tudo igual. Não é. Não é. Não é. Nenhuma criança é igual ao outro. Tem umas que têm muitas comorbidades, outras não. Então, assim, cada um tem a sua especificidade. E o Samuel, né, mostrou aí, hoje ele tá maravilhoso, melhorou muito, né, com Muito. terapia. Isso É aí, bom com falar, né? terapia, com certeza. Terapia, a questão escolar também, ela enfrentou problemas com a escola Sim, também, verdade. né? Nós tivemos que tirar ele do CMEI porque ele Também. sofreu preconceito na própria escola onde ele ficava. E aí nós colocamos ele em um espaço kids de recriação, que também foi uma virada de chave, porque ali ele tem uma socialização muito grande, muitas atividades. E ali, assim, foi eu acho que a cerejinha do bolo que faltava. Foi. Entendeu? Porque lá ele brinca muito, ele faz muitas atividades, Ele é aceitado, ele é ele aceito, ele é isso, ali aceito. eles aceitam, de Aceito. verdade. Ele é aceito da forma dele e eles lutam também para que ele possa evoluir. Eu perguntei para Vanusa o que é o autismo. Tecnicamente, ela deu a resposta dela. Agora eu quero saber de você. Autismo é Para mim é amor. É, Se não tiver amor, Amor. é amor. Para mim é amor. Assim, eu posso pensar em inúmeras palavras, mas para mim autismo é amor. Então tá bom. Outra pergunta. Quem cuida de quem? Você acha que você cuida mais do Samuel ou ele cuida mais de você? Ele que cuida de mim. Ele é mesmo. Eu sempre falo isso para ele, tem até um post no meu Instagram que eu falo que ele acha que é eu que cuido dele, mas ele que veio para me curar, para me ressignificar, me tornar um ser humano melhor. É ele que cuida de mim. Um dia ele vai entender isso. Dizem que Deus prepara os escolhidos ou escolhe os preparados? Onde você se encaixa?
É, eu Ele não, te preparou ou ele te eu escolheu? acho que ele me escolheu para me ensinar um pouco mais do amor, um pouco O mais que que é amor de o mãe, que é né? amor de Que você mãe, não que queria, eu não não queria. queria. Ele me escolheu para entender o que é esse amor, o amor verdadeiro. Quem? Eu tenho certeza que ele me escolheu para entender um pouco mais Deus. desse amor. E ele me deu o Samuel para viver essa missão. Se você pudesse encontrar com Deus hoje, você tem direito só a uma pergunta. Há uma Ou, pergunta, vou fazer melhor, um pedido. um pedido. Ah, Um pedido. Encontrou com Deus, você olha, contempla, você só tem direito a um pedido. O que você pediria? que eu pediria? A oportunidade de dizer para o meu pai que Samuel segue melhorando dia após dia. Que lindo. O sonho do meu pai era um neto homem e ele se realizou. E era uma das dores dele não ver ele crescer. A ancestralidade, né? Entendeu? Eu queria poder dizer para o meu pai, pelo menos isso, porque meu pai, ele era bem fechado, e meu pai ficava assim, bate aqui, soquinho. E às vezes eu me pego em casa, eu falava, que vontade de contar pro senhor que ele já sabe bater e fazer soquinho, E você tá achando pai. que ele não sabe? Às vezes eu olho pro céu e falo, pai, ele aprendeu, ele aprendeu. São pequenas coisas, né? Que é É, importante. com Esses, certeza. São cada, importantes. cada vitória assim, mínima Para mim é se torna muito. gigante, Para mim né? é muito. Para mim eu vibro Ela como vibra se mesmo. fosse. É, Vibra. ele pode entregar para mim Eu um mandava para ela risco. foto, ela ficava. Isso, eu Qualquer vibro coisa, ela muito. ficava vibrando. Eu vibro muito porque por muitas vezes eu achava que ele ia embora, que ele não ia resistir. Então, cada minuto que ele tá comigo, eu vibro muito, eu curto muito meu filho. A tecnologia tá aí aflorada, transformando. E esse momento eu acho que vai ficar eternizado na sua vida, da Sim. sua família, né? Ô Neto, põe uma foto pra mim aqui, por favor. Não, a foto. Isso aqui vai ser depois. Quem sabe faz ao vivo. É assim, a gente vai ensaiando aqui na hora. O Márcio mandou pra você? Botar no do Márcio. Pode tirar essa imagem que ela já tá lendo já. Essa que era pra no final. Estraga prazer. Qual é a nossa ideia? É que esse momento, guardado nos corações de vocês, só que ele tá crescendo. Verdade. E muito. Nossa, tá aí o Ele é um saldo, né? É um gigantinho. E gigantinho. ele vai assistir esse podcast, eu tenho Vai, certeza. com Vão ligar na certeza. televisão e falar: Mamãe, tia Verdade. Vanusa. Vai, Achou vai aí? mesmo. Então, Saldo a tourinho. ideia é que você tem esse momento em família e que você chega um dia e fala assim: Ó, mamãe foi num podcast, num programa aqui, nem sei. Falou sua Se história. contou sua história toda e a sua história ajudou a motivar, Isso. ajudou. Aquecer o coração de uma mãezinha que tá em casa assistindo, Sim. sem esperança de Sem melhora, rumo. sem rumo, né? Vai É. aquecer o coração. Sua história Muitos vai aquecer o momentos a gente coração. fica sem rumo, tá? Com certeza. É bom partilhar essas histórias, né? Sim. Para dar esperança também a outras famílias. Ah, Essa aí. Olha, mãe, mandei ele pra tem uma ele. fé muito linda. Então, agora, como eu te falei, eu quero que você conversa com ele. Fala o que você quiser falar pra ele aí, que hoje está no podcast e isso aqui vai ficar pro resto da sua vida. Ah, E ele vai posição de assistir você oração. falando dele. Então fala pra ele. Não, você tá olhando aqui, mas eu quero que você fale ali, ó, naquela câmera. Eu já te dei um suporte, já te ajudei. Verdade. Ai, meu Deus. Filho, você é o presente mais lindo que Deus me deu. É como mamãe sempre fala. Um dia você vai entender que é você que cuida de mim. Obrigado por você existir na minha vida. Não desista nunca. Você não é menos que ninguém, mas também você não é mais. E a gente vai estar sempre aqui por você. Eu te amo muito. Isso aí, muito bem.
Agora você vai mandar aquela declaração de amor também pro O Jefferson Jefferson, merece, poxa. paizão, Ele é um paizão. paizão mesmo. Eu Ele é tinha uma paizão. pergunta para falar dele aqui, mas eu falei, não vou fazer, mas não, ela já declarou. Agora vai Ele ficar é uma mensagem para maravilhoso. ele. Ele é. Meu amor, muito obrigada por ser um homem de verdade, colocar a nossa família acima, às vezes até mesmo ali do seu bem-estar. Em alguns momentos eu sei que você fez isso. Obrigado por nos amar, nos acolher e principalmente por nunca ter desistido de nós. Muito obrigado, nós te amamos muito. Bem, nosso tempo tá bem estendido já. Aí eu queria, Vanusa, que você deixasse sua mensagem aqui. Ah, pessoal, inaugurou o Espaço Terapia. Ó, gente, semana que vem a gente vai gravar novamente com toda a equipe, trazer imagens do local. E a Vanusa estava lá, belo discurso, um Muito bom. espaço Foi sensacional. maravilhoso, Você estava lá lindo também. demais. Eu acho que vai não, já virou Já. referência nesse. Todos têm que conhecer. Conheçam. Tá lá aberto para a Conheço. visitação. Por Então, favor. fala um pouco pra gente do Espaço Terapia, de você, onde te encontra, o endereço do Espaço Terapia, as redes sociais. Fique à Ó, vontade. Espaço Terapia inaugurou sábado, foi uma festa linda. Várias crianças estiveram por lá, Eliette também estava. Ele Está também lindo, estava. o Samuel Sim. Foi também. difícil tirar ele da sala do TO. O ambiente todo estruturado, preparado com Lindo, muito lindo, amor, lindo. cada cantinho, cada detalhe. Estamos aí em treinamento essa semana para poder receber as famílias. Então, por favor, visitem-nos. Estamos abertos das 9 às 17 horas. Podem ligar. O Instagram do Espaço Terapia é Espaço Terapia S. Pode ir lá seguir. Todas as informações estão por lá, vocês podem ligar também. E estamos aqui para o que der e vier, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, deu, né? muito Já bem. deu tudo Com certo. Muito bem. E você, Eliette, seus agradecimentos? Então, eu agradeço primeiramente a Deus, Amém. a vocês também, Amém. pela oportunidade de falar desse príncipe lindo. E agradecer também a todos que nos ajudaram até aqui. Os especialistas, minha família, que sempre nos acolheu com um apoio emocional muito grande. A nossa gratidão de coração. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Agora, Neto, você pode colocar aquela mensagem aqui. Geralmente, os nossos convidados, a gente separa uma mensagem especialmente para vocês. Eu ia fazer uma para você. Eu falei, não, vamos fazer para a família. Então tá aí. Se você quiser ler em voz alta, pode ler. Ai, eu Vamos vou registrar. chorar. Essa é a ideia. Eu já vi com papel, chorou pouco, eu tô cheio de papel no É bolso porque eu aqui. tô me segurando, porque eu pensei assim, que se alguém me dissesse que um dia eu sentaria assim para falar do meu filho, né? Era um sonho tão impossível, então Mas eu trouxe você justamente para sua história ser Isso é um exemplo. vista que por outras famílias, os né? desafios eram Esperança. tantos que eu nunca imaginava que esse dia um dia Olha aconteceria. que Deus, ele Quando você me contou detalhes, eu falei, não, a história dela, ela precisa contar isso para alguém, preciso dar voz para ela. Eu Vanusa é falei, minha não. garimpeira, ela vai Falei, não, atrás e traz eu pessoas. falei, tem uma pessoa que precisa ir. E eu estou muito feliz, assim, de obrigada você de poder coração. confiar primeiro, né, aqui no podcast também, e partilhar essa história linda para outras famílias, né, que vão, Sim. poxa, olha só que legal. Então, parabéns. Obrigada. Se ela conseguiu, eu também consigo. Sim. Ela é um exemplo. Então, uma singela homenagem do Helder Chabudé para vocês. Pode ler. História de Eliette, Jefferson e Samuel é uma lição de amor e coragem. Eles enfrentaram desafios que os fizeram reconstruir suas vidas, suportando dores profundas, afastamentos e o peso do preconceito. Mas juntos encontraram força no amor pela família que construíram. Que essa jornada inspire cada um de nós a refletir sobre acolhimento, aceitação e o poder transformador da empatia, porque, no fim, o que realmente importa é o amor. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu que agradeço. Eu falo que as lágrimas não é de choro, é de emoção, não é um choro tradicional. Isso aí é a purificação
pelas lágrimas, pelas águas de purificação, pela água interna. O nosso DNA, Deus está dentro da gente, a gente sabe Verdade. disso. Então só está transbordando é a emoção, é a purificação. Te agradeço demais, agradeço Vanusa por me apresentar essa família sensacional que eu tive a honra de Maravilhosa. conhecer. E hoje a gente pôde trazer aqui no Café com Chabudé para inspirar, educar, ajudar as outras pessoas, que esse é o objetivo do nosso quadro aqui, né? Café com Chabudé. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Até lá.